Nono ano, então a nossa segunda aula sobre a nova república no Brasil, a história política mais recente da história do Brasil, que vem desde a redemocratização, desde o período dos governos militares. Então, na aula passada, nós vimos o finalzinho dos governos militares, o processo de redemocratização, até a eleição indireta para presidente da República, onde o Tancredo Neves sai vitorioso, mas por conta de uma doença, ele acaba morrendo antes de assumir. E aí o vice-presidente, o vice do Tancredo Neves, José Sarney, vai assumir. E aí nós vimos todo o desenrolar do governo do José Sarney. E nós vamos continuar de onde nós paramos, então, na aula anterior. Bem, como nós vimos na aula anterior, o governo de José Sarney vai ser marcado por crises constantes políticas e econômicas. Mas um ponto positivo, um ponto importante do governo Sarney foi a promulgação da Constituição em 1988, a Constituição de 1988. Então, a nova Constituição foi promulgada durante o governo dele, então, apesar das crises, teve esse ponto importante. Essa é a Constituição que permanece até os dias de hoje, a que permanece na nossa atualidade. Houve algumas modificações nesses últimos 30 anos, algumas emendas ocorreram, mas basicamente é a mesma Constituição. Alguns destaques importantes para essa Constituição é com relação à atuação do Estado em termos de conflitos políticos. A Constituição nova vai proibir tortura, vai ser considerada crime, então, claro, obviamente, deveria ser, por ser uma questão de direito natural. Vai proibir ações armadas contra o governo, enfim, uma série de medidas para evitar novos golpes. Então, ela foi pensada para evitar novos golpes aos moldes daquele golpe que aconteceu em 64. Uma questão importante é que a Constituição vai prever, então, voto direto para cargos de presidente, de governador, prefeito, deputado, senador, vereador, enfim, todos os cargos eletivos, voto direto. E algumas medidas para benefício dos trabalhadores, como, por exemplo, um seguro-desemprego, então recebe um valor por um tempo determinado quando a pessoa fica desempregada, licença paternidade, alguns dias quando uma pessoa, um homem tem filho, então a mulher, claro, já tem a licença maternidade, foi criada a licença paternidade, uma multa de 40% no valor do fundo de garantia, o fundo GTS, é um valor que todo trabalhador ele paga todos os meses, quando ele é registrado, é retirado ali um valor que ele vai pagar todos os meses, isso vai servir lá para a aposentadoria lá na frente. Mas quando ele perde o emprego, alguém manda ele embora sem ser por justa causa, ou seja, não tem uma coisa grave que justifica a demissão, então ele tem direito a receber 40% do valor desse fundo que ele juntou durante o tempo que ele trabalhou numa determinada empresa. A limitação de jornada de trabalho para 44 horas semanais, então, algumas conquistas da classe trabalhadora que já vinha de décadas vai ser consolidada aí na Constituição de 1988, uma das mais importantes da nossa história. Muito bem, só que em 89 termina o mandato de José Sarney. E aí vai ser as primeiras eleições presidenciais de forma direta. Lembrando que a última eleição foi indireta. Quem escolheu Tancredo Neves como presidente foi o Congresso Nacional. Agora não, agora as eleições de 89 vai ser a primeira vez, depois de 29 anos, que a população vai poder escolher diretamente quem vai ser o próximo presidente. Então essa eleição, por conta disso, depois de quase 30 anos, ocorrer uma eleição direta, vai ser marcada na história recente do Brasil. Tivemos mais de 20 candidatos a presidente nessa eleição, a maioria politicamente inexpressiva, então pessoas desconhecidas, aventureiros que entraram nessa disputa. E aí, claro que as pessoas podem se candidatar livremente, uma democracia funciona assim, a nossa democracia estava acabando de nascer, mas é claro que as figuras políticas mais conhecidas acabam se destacando mais. E aí ela vai polarizar, essa eleição vai polarizar entre dois concorrentes. O primeiro, Fernando Collor de Mello, que era candidato pelo Partido da Renovação Nacional, o PRN, e o Luiz Inácio Lula da Silva, que naquele momento era conhecido como líder sindical e integrante do recém-criado Partido dos Trabalhadores.
Bem, o Collor ele vai ganhar um apoio muito grande do empresariado brasileiro e por conta disso, então é aquele grupo que é detentor de uma grande quantidade de dinheiro, ele vai receber doações milionárias para fazer a sua campanha e vai fazer uma campanha muito eficaz, uma campanha que realmente deu resultado para ele, onde ele vendia a imagem de que ele era um político jovem, que ele era desvinculado das antigas elites políticas, então ele era uma novidade no meio político. Ele se mostrou engajado a um projeto de modernização do país, um projeto de combate à corrupção, essa velha história que toda eleição a gente ouve, né, de combate à corrupção, e a inclusão do Brasil na economia de mercado, ou seja, ele deixou claro que as suas ideias eram ideias liberais e por isso ganhou simpatia do empresariado brasileiro. O Lula, como ele era identificado com as ideias socialistas, no momento em que o socialismo estava passando por uma grave crise mundial, evidentemente que ele tinha pouca chance de vitória e ele vai ser vencido nessas eleições. Embora a distância entre os dois não foi assim uma distância monstruosa, o Collor vai ganhar com 53% dos votos contra 46% do perdedor. Collor ganha como o presidente mais jovem da história, ele tinha apenas 40 anos quando ele venceu a presidência. E assim que ele tomou posse, ele vai divulgar o seu plano de governo, que ficou conhecido como o Plano Collor. Bem, vamos falar do Plano Collor então. Vocês se lembram que o José Sarney tentou resolver o problema da crise econômica de várias maneiras. O Collor, então, ele ganha as eleições e assume já de cara com o grande desafio de resolver o problema econômico. E aí, no Plano Collor, estava previsto, então, o congelamento de preço, muito parecido com o que o Sarney fez e deu errado. Mudou também a moeda de cruzado para cruzeiro, então, mais uma vez, o cruzeiro volta, mas ele tinha que o grande desafio de não cometer os mesmos erros que o Sarney cometeu nos planos anteriores, que era evitar a alta dos preços e o desabastecimento dos mercados. Ou seja, ele tinha que controlar a inflação e não permitir que ocorresse desabastecimento do mercado, porque o desabastecimento, ou seja, a falta de produto no mercado, ia gerar inflação, gera aumento de preço. E aí qual foi a solução? Bem, ele resolveu então, para desacelerar o consumo, porque o que faz as pessoas consumir porque elas estão com dinheiro em mãos, então ela estando com o dinheiro, ela vai lá e compra. Então qual foi a solução brilhante do Collor? Confiscar parte do dinheiro que a população possuía nos bancos. Então, por exemplo, o dinheiro que estava na poupança, na conta corrente, o dinheiro que estava em investimento, ele simplesmente confisca. Ou seja, ele guarda esse dinheiro. A população não vai poder ter esse dinheiro, portanto, vai impedir que as pessoas comprem a mais do que o necessário, porque elas não terão acesso ao dinheiro. E a ideia dele era o seguinte: ele ia devolver, depois de 1 ano e meio, depois de 18 meses, ele devolveria o dinheiro. Só que ele não ia devolver o dinheiro de uma vez só. O dinheiro seria devolvido em 12 parcelas. Qual era o objetivo disso, gente? Então, primeiro, o confisco do dinheiro era para impedir que as pessoas comprassem de forma exagerada. E aí ele seguraria esse consumo por 1 ano e meio, por 18 meses. E depois ele ia pagar esse valor dividido em 12 parcelas, porque se ele pagasse de uma vez, poderia acontecer das pessoas voltar a comprar rapidamente. Então agora ele começa a dosar a entrada de dinheiro no mercado, também controlando o consumo. Bem, claro que foi uma medida extremamente impopular. Um monte de gente que dependia daquele dinheiro e ficou sem poder acessar o dinheiro, foi um absurdo. Há relatos, inclusive, de um número significativamente de suicídios que teve nesse momento, de pessoas que entraram em desespero porque precisavam do dinheiro e iam no banco e não podiam sacar o dinheiro. Além disso, o Plano Collor também previa cortes nos gastos públicos, a extinção de vários órgãos estatais, ou seja, fazendo privatizações, né? Demissão de funcionários públicos, como eu já disse, a privatização de empresas governamentais e o estímulo de produtos estrangeiros no mercado brasileiro. E para estimular a entrada de produtos, ele vai diminuir o imposto sobre a importação, ou seja, importar produtos se tornou mais barato.
Apesar de impopular, num primeiro momento, o Plano Collor obteve sucesso. Conseguiu conter a inflação por um momento. Só que isso durou muito pouco. Por quê? O baixo consumo mais a entrada de produtos estrangeiros, ou seja, o produto estrangeiro mais barato no mercado, fez muitas indústrias nacionais fechar. Porque não dava para concorrer com produto importado. O produto importado, às vezes, era mais barato que o produto brasileiro de melhor qualidade. O que a fábrica nacional faz? Ela quebra. Se ela quebra, ela demite. Ela manda funcionários embora, aumenta o desemprego consideravelmente. Tá certo? Então, gente, enfraquecer a indústria nacional é um erro grave economicamente. Fazer com que entre muito produto importado pode quebrar a indústria nacional, e essa foi a consequência, então, do Plano Collor. Isso vai gerar uma grave crise, e aí soma-se as medidas que eram impopulares, que não resolveu o problema da crise, a crise se agrava ainda mais. É claro que a população vai se voltar toda contra o Fernando Collor de Mello. E aí, na próxima aula, nós veremos, então, qual vai ser o resultado desse governo conturbado, bagunçado do presidente Collor.